Olá, eu sou o acadêmico Matheus Souza Zanardini, fui bolsista do PIBIC pela Fundação Araucária na UniOeste, tendo como orientador o professor doutor José Carlos da Costa, no campus de Cascavel, pelo Centro de Educação, Comunicação e Artes, o SECA. E o meu projeto de iniciação científica recebe como título A Identidade do Sujeito Literário em Descobrir que Estava Morto, de João Paulo Cuenca. E a presente apresentação pauta-se no resultado da análise da obra em questão, especialmente a maneira com que a obra em si subverte a identidade da figura do autor, à medida que o contrato de leitura autoficcional sustenta nessa figura a fusão das três entidades autor, narrador e personagem, o que permite o questionamento sobre a construção do sujeito literário na memória contemporânea perante seus valores inconstantes e sobre a forma com que este estabelece e mantém sua atribuição de valor identitário diante da pluralidade disforme de significâncias estruturadas para com as relações de sentido convencionadas pela vivência social. Então a obra pauta a desconstrução dessa vivência por conta da certidão de óbito que foi registrada em nome do autor no ano de 2011, dissociando ele dessa atribuição de valores identitários que sustentam sua vivência. Os objetivos que nortearam a pesquisa foram os quatro seguintes. Primeiramente, o objetivo geral de reconhecer a forma com que a produção da autoficção na obra Descobrir que Estava Morto marca a construção de um sujeito literário e como este manifesta e mantém sua atribuição de valor identitário perante a sociedade contemporânea, além dos três objetivos específicos seguintes. O de analisar as principais características do gênero literário da autoficção presentes na obra, o de reconhecer a produção de sentido atribuído ao sujeito literário representativo do autor, e por fim o de investigar o impacto produtivo derivado do conflito identitário íntimo referente às casualidades que dizem respeito à materialidade da vida social. Tendo estabelecido os quatro objetivos, os materiais e métodos usados pautam-se a partir da metodologia que consiste primeiramente no levantamento de dados, que conta com a pesquisa bibliográfica dos materiais selecionados, tanto o texto ficcional quanto as obras teóricas, acompanhado de fichamento de todas as leituras, a produção de 2 artigos científicos norteados pelos objetivos centrais, principalmente de discorrer sobre a relação dos valores que antecedem a verificação da validação identitária do sujeito, que é essa fusão explicada por meio do pacto de leitura autobiográfico, que seria o autor, narrador e personagem na mesma posição, na mesma voz narrativa, além dos aspectos formais que caracterizam essa figura do narrador no romance supracitado. E, por fim, a redação do resumo expandido submetido ao nono EAICT, seguido pela presente apresentação do projeto de pesquisa que a antecede. Então, ao considerar um dos principais expoentes do aporte teórico selecionado para apoiar a pesquisa que se apresenta, o Sérgio Dubrovsky, mais especificamente em seu ensaio publicado no Brasil em 2014, intitulado O Último Eu, nós podemos adotar a definição de autoficção como uma ficção de fatos e acontecimentos estritamente reais, o que possibilita essa fusão das entidades autor, narrador e personagem, caracterizando uma narrativa intrinsecamente atrelada à memória. Em decorrência dessa análise, pôde-se observar, por meio da leitura de outras tendências narrativas de Cuenca, a saber, nas obras Corpo Presente e Qualquer Lugar Menos Agora, que Descobri que Estava Morto, de 2016, pauta-se na idiosincrasia íntima da presença do ser no espectro social, aproximando o teor identitário de sua apresentação ao sujeito que se perde da sociedade em decorrência da valoração das relações de sentido que o sustentam. Então, assim é estabelecido o processo memorialista de pautar na própria desconstrução o fenômeno dialético do tempo e da memória para que se possa constituir a identidade de um eu literário perante a referida desconstrução do sujeito social que a antecede. Então, se há essa ideia de um contrato de leitura para a obra memorialista, mais especificamente para a obra autoficcional, você tem que essa fusão do autor, narrador e personagem é utilizada como um recurso para subverter o impasse representado pelo contrato autobiográfico de Philippe Lejeune, que consiste na promessa de dizer a verdade, contraposta pela impossibilidade de dizê-lo por meio da linguagem, que é o que
possibilita o entendimento da referida obra como uma ficção que, retomando o Sérgio Dubrovsky, é confirmada pela própria escrita que se inventa como mimese. Pôde-se concluir, portanto, que o narrador de Cuenca, em descobrir que estava morto, consiste em seu pacto autobiográfico na referida fusão das entidades narrativas autor, narrador e personagem, o que possibilita que o mesmo margeie as definições de uma ficção factual que é verificada pela mímese que desconstrói a entidade real que a sustenta, manipulando sua verossimilhança na própria vivência. Portanto, a forma com que tal caráter é oferecido na narrativa repercute diretamente na maneira com que a memória permeia o tempo e o espaço que constituem a narrativa, uma vez que é por meio da mesma que se dá a dialética pela qual o sujeito social pode transpor as relações que o marcam no tempo. A seguir estão as referências bibliográficas que aportaram à apresentação que se encerra e, por fim, agradece-se ao professor Dr. José Carlos da Costa por suas orientações durante o processo das pesquisas e produções do projeto de iniciação científica que antecede a apresentação, visto que seu apoio foi indispensável não somente para o desenvolvimento do projeto em si, mas também para a boa compreensão das obras analisadas, devido às pontuações que nortearam suas leituras e também indicações de leituras adicionais, leituras complementares que alicerçaram o decorrer do projeto em questão. Muito obrigado.